Veja agora o que vai acontecer nos próximos capítulos de Dou a Vida. Os abraços de hoje vai para Salete Ferreira, que nos acompanha lá de Santa Catarina, para Cremilda de Feira de Santana, na Bahia, e também para Zélia Machado de São Lourenço, Minas Gerais. Frase para hoje: pois onde estiver o amor, ali estará também o nosso coração. Lucas 12:34. Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Bom, agora Horácio diz não se preocupe, ele não sabe que eles estão o acusando por roubos de identidade. Nicholas entra, tendo então acabado de sair da cama e está animado para visitar a garagem de Nelson com seus amigos hoje. Enquanto isso, vemos um desolado Ernesto dormindo na cama de Nicholas, segurando uma foto de Nicholas, lembrando de Nicholas, dizendo que o amava e que o ama. Ele recebe outra mensagem de Irene, novamente alegando amor. Ela não pode viver sem ele, etc. Mas ele simplesmente afasta o telefone desinteressado e chora pela perda do seu filho. O sócio do comandante Eduardo Chaves tem a ordem de receber Ernesto. Vamos lá, diz então o comandante Eduardo, indo em busca então de prender o falso Ernesto. É o grande dia lá no Nelson Mais Alto, na garagem. A senhora Diff e os amigos de Nicholas chegam lá na garagem. Pedro pergunta se estão prontos. Sim, fala todas as crianças naquele som solene. Claro, em seguida todos os mecânicos saem em fila única para atender os meninos. Eles parecem orgulhosos de seus uniformes segurando suas chaves inglesas. Já na casa de Ernesto, o comandante Eduardo e o comandante Chaves e outros policiais estão todos cercados. A empregada sai. Ele então diz que está procurando por Miguel Hernandes. Ela responde que essa é a casa do Ernesto Rioja. Ele então mostra a ela a ordem de acolhê-lo e explica que Miguel e Ernesto são a mesma pessoa. Enquanto isso, Irene está em seu carro olhando para tudo isso em estado de choque. Uma cena cativante com os caras da garagem, mostrando os meninos da Diff e todas as suas ferramentas e dizem a eles como eles fazem as coisas. Os meninos estão gostando, é claro, da garagem, dos uniformes, de tudo que está por lá. A senhora Diff então observa uma aprovação. Augustin está mostrando algumas ferramentas a Nicholas e falando tão rápido que não consigo nem entender nada. Mas aparentemente, uma ferramenta de mecânico também é usado pelos mexicanos para algo futebol, iada e etc. Nicholas não entende nada disso, mas é uma cena muito fofa com Augustin. Então, nesse momento, Nicholas se vira para Pedro e diz: Papai, você pode me ajudar? Ah, gente, o tempo para enquanto Pedro observa isso. Horácio e Helena parecem tão surpresos quanto nós telespectadores. Pedro se aproxima lentamente de Nicholas e pergunta: como você me chamou? E Nicholas repete então. Aí Pedro agarra nos braços e diz: eu sou seu papai. Conforme a música tema só aumenta e nossos corações ficam como orgulhosos de uma cena tão linda e bem trabalhada como essa, não é mesmo? Então, essas são as emoções dos próximos capítulos de Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, vou te atualizar sobre tudo o que vai acontecer nessa reta final de Te Dou a Vida. Muito obrigada por sua audiência. Os funcionários da garagem e sua família assistiram quando Nicholas chamou Pedro de papai pela primeira vez. Irene, em mais uma traição, tirou fotos da polícia e as encaminhou para Ernesto, Miguel, que estava em sua mesa no escritório. Ele ligou imediatamente para perguntar do que se tratava e ela contou a ele.
Ela não tinha ouvido falar de toda a interação deles com Malu, mas ouviu o nome de Miguel Hernandes. Ele então reconheceu Eduardo. Irene perguntou do que se tratava, mas ele não explicou. Ele encerrou a ligação e tirou uma pilha de dinheiro e seu passaporte de uma gaveta trancada na mesa. Ele então começou a sair como se nada estivesse errado. Mônica estava perto da saída e ela disse bom dia, mas ele a ignorou. Gina fez uma reserva de voo para 2 para Los Angeles para o sábado seguinte. Ela então escolheu o voo das 10 e deu o nome dela e de Carlos. Eduardo e Chaves entraram no estacionamento do escritório, tendo conhecido o carro de sua presa. Eles entraram em seu escritório e viram na gaveta aberta. Sua secretária não sabia onde ele estava. Mônica disse que ele tinha acabado de sair. Eles correram então para fora do prédio. Mônica explicou a situação à secretária. Enquanto isso, lá na garagem, o dono da providenciou uma enorme mesa de comida para as crianças que ficaram animadas. Pedro mandou que lavassem as mãos primeiro. Horácio disse que nunca tinha visto um neto tão feliz. Seu telefone tocou e era Mônica para lhe contar o que acabou de acontecer no escritório, que também disse sua Helena. Irene estava esperando por ele em seu carro. Ele apertou o cinto de segurança enquanto ela falava sobre amá-lo incondicionalmente e apenas queria estar com ele. Enquanto ele afrouxava a gravata, ele disse a ela para se concentrar apenas em dirigir na fuga. Ela disse que o amava, continuando a dizer que o amou por toda a vida e não queria viver sem ele. Eu sou sua escrava, a única coisa que importa para mim é estar com você. Quando ele não reagiu, ela disse: Ernesto, por favor, diga alguma coisa, eu estou aqui me declarando. Tudo o que ele disse foi: obrigado. Gente, essa mulher é totalmente tola e delirante, continuando com um cara que dá zero atenção a ela e ainda numa fuga depois de tudo que ela descobriu. Mas enfim. Naquela noite houve lua cheia. Pedro estava na casa de Horácio. Todos estavam tentando descobrir como Ernesto Miguel descobriu. Horácio disse a Helena que ela e Nicolas deveriam ficar lá por enquanto. Depois ligou para um amigo chamado Camilo sobre um lugar que ele tinha ido. Ele obteve a resposta que queria e disse a Helena que ela e Nicolas deveriam ir para lá por alguns dias até que Ernesto Miguel fosse capturado. Pedro disse para ela ficar calma e que tudo ficaria bem. Na manhã seguinte, Helena e Horácio foram à delegacia para contar a Eduardo o plano. Ele achou uma boa ideia e perguntou o endereço para que pudessem fornecer proteção. Helena disse que não seria necessário. Horácio disse que forneceria o endereço se necessário. Eduardo se perguntou como ele havia descoberto e Helena imediatamente pensou em Irene, cujo paradeiro eles não sabiam há algum tempo. Helena especulou que Irene estava morando com Ernesto. Ela ligou para casa e Malu disse que não era e que ainda não tinha visto. Ernesto Miguel esperou em um quarto de hotel ou motel e espiou pelo olho mágico quando ouviu uma batida. Ele deixou Irene entrar. Ela disse que tinha um carro alugado e entregou a ele um novo celular. Ele disse que eles deveriam deixar o país e ir para a fronteira. Ele tinha um contato na Arizona. Ela perguntou se ele tinha algum dinheiro e quanto. Ele perguntou porque ela perguntou isso. Ela falou sobre eles viverem juntos onde ninguém os encontraria. Ele a parou, dizendo que era melhor era não pensar nisso agora. E vamos lá. Eles foram embora, como eles se tivessem então lembrado de tirar a caixa do celular da cama. A empregada de Andréa anunciou Horácio, que veio falar com ela sobre Irene. Ele explicou a investigação de roubos de identidade que suspeitava que Irene estava ajudando Ernesto. Ele contou a ela toda a história em palavras muito concisas. A Andréa não acreditava que Helena fosse casada com o filho de um criado e que Horácio não permitia que ela então insistisse nesse preconceito. Ele disse a ela que o casamento de Helena e a adoção de Nicolas era agora nulo e sem efeito. Ele não tinha mais um parceiro de negócios. Ele então contou a ela sobre a possibilidade de Irene ser uma cúmplice que tem ajudado ele a fugir. Andréa começou a chorar, dizendo que já havia ligado para ela várias vezes e Irene não atendeu.
Andrea conta que odiava a ideia de que sua filha estava nas mãos de um criminoso. Horácio a abraçou enquanto ela chorava mais e mais. Helena e Nicholas empacotavam suas malas e ela disse a eles para onde estavam indo. Pedro veio buscá-los. Gina ligou para Carlos e disse que partiram no dia seguinte. Ele ficou muito surpreso por não ter dinheiro para si mesmo. Ela disse que não se preocupasse com isso, ela poderia então retribuir. Ela começou então a falar sobre o que aconteceu, sobre novas roupas, sobre o pendrive, sobre o cartão de cheque, sobre o roubo, expressões em seu rosto. Entretanto, ela não tinha tanta ideia sobre outras coisas que ele poderia fazer. Claro que Gina está sendo tola, confiando totalmente na mão de um homem que ela não conhece. Então, gente, pode acreditar no que eu estou dizendo, isso vai dar ruim. Nelson acabou de alimentar Maria e estava fazendo então a arrotar, quando Gina entrou dizendo que precisava ir à loja comprar um bolo para o Augustinho. Ele ia entregar Maria para ela, mas ela disse que tinha muita coisa para fazer. Ela saiu, o que o surpreendeu. Quando ela fechou a porta, ele murmurou para o bebê. Andrea foi ao escritório da filha e perguntou a Gabriela se ela sabia sobre Ernesto. Gabi disse que sim. Andrea começou a desabafar, chorando por não entender como Irene poderia ser uma cúmplice criminosa. Gabriela disse a ela que Irene estava perdidamente apaixonada por Ernesto e faria tudo o que ele pedisse. Andrea disse que acabaria na prisão, assim como ele. Gabriela disse a ela que Irene era adulta e tomava suas próprias decisões. Andrea parecia estar se sentindo culpada, mas Gabriela disse que ela não era a responsável. Ela então recebeu uma ligação de um local de evento que teve que ir. Ela disse a Andrea que um jovem casal estava chegando para planejar um casamento e perguntou se ela poderia ajudar. Por sua vez, Samuel estava na universidade, então ele mostrou o arquivo a ela. Andrea concordou em ajudar, dizendo que faria o possível. Eduardo foi até a casa de Mariano, onde Inês estava então limpando a cozinha. Ela disse a ele que Madre Refúgio ligou e que ela voltaria para a congregação no dia seguinte. Ele disse que ela não podia. Ela tinha que estar por perto para a resolução do caso. Ela disse que eles tinham tudo o que precisava e era apenas uma questão de captura. Ele disse, então fique para mim, por mim. E ela trouxe à tona os telefonemas de sua ex. Ele perguntou se ela estava com ciúmes e ela disse, talvez, mas o que eu gosto ou o que eu não gosto não me faz sentir as coisas exatas que eu quero. Que coisas? Coisas, eu quero dedicar a minha vida a Deus. Minha decisão está tomada. Nesse momento, Chaves ligou para ele para dizer que havia algo nas câmeras de segurança do lado de fora da casa de Helena. Ele disse que estava a caminho. Eu tenho que ir, mas essa conversa não acabou. Ela parecia aliviada quando ele saiu. Andrea parecia uma pessoa natural para lidar com esse jovem casal e Helena tinha que substituir Irene. Rodolfo foi ao escritório de Horácio para entregar os documentos que anulavam o casamento de Helena e a adoção de Nicholas. Disse-lhe que estava preparando a anulação da parceria de Ernesto e que precisava dos acordos originais assinados. Mônica estava com eles e pronto. Assim que ela se levantou, Eduardo chegou com um laptop. Ele mostrou a eles as gravações da câmera de segurança de Helena que mostravam Irene chegando logo atrás dos carros de polícia. Eduardo pediu desculpas por ter que expedir o mandato de prisão contra Irene por cumplicidade e uma fuga da lei. Horácio havia se resignado dessa responsabilidade. Ernesto Miguel e Irene dirigiam para o norte ao longo de uma rodovia. Ele disse que estariam indo em direção às Ataquecas. Ela parecia então nervosa. Ele falou que lá em Zacatecas eles poderiam recomeçar. Ele especulou que Eduardo tinha alerta policial nos Estados Unidos. Havia 2 carros à frente que pareciam um bloqueio na entrada. Ele capotou o banco de trás e deslizou para baixo dele. A polícia parou Irene e perguntou para onde ela estava indo. Ela disse a eles Nogales. O oficial avisa que a viagem é longa e o trajeto é perigoso à noite. Então, ele a deixou ir.